Como vão? Tudo bem? Estamos agora começando o nosso segundo dia do 10º Encontro de Cafeicultores do IFES Campos de Alegre. É uma realização do IFES, da Caparaó Júnior, da Samarco e do Sebrae. Para nós é uma satisfação muito grande ter vocês conosco aqui. Nós que tivemos ontem juntos, vocês devem ter agradado bastante dos assuntos abordados. Nós tivemos o Fante, tivemos o Denis falando sobre produção de cafés especiais e falando sobre genótipos, variedades cultivares de café arábica versus o clima, focado na questão de qualidade. Hoje nós temos aqui, com a grata satisfação, um colega de muitos anos, um amigo de 2013 para cá, professor Zé Marcos Mendonça, igualmente professor do Instituto Federal, que nesse caso é o Instituto Federal Sul de Minas, do campus Muzambinho. Como vai, Zé? Tudo bem? Dá as boas-vindas para os nossos amigos aqui. Saudações a todos. Recebam aí meus cumprimentos e vamos estar aí uns minutinhos falando sobre secagem de café. E dizer que é uma satisfação, viu? Uma satisfação minha. O Zé, ele já faz parte do Caparaó, pessoal, dessa região aqui do sul do Espírito Santo, todo ano está aqui participando com a gente. Ele que é um dos maiores provadores que a gente conhece, foi orientador de muitos dos nossos ex-alunos, foi meu também, lá no ano 2015. Foi um dos que provou o projeto Grãos do Caparaó, junto com a Carmen Lúcia, a nossa querida Ucha, o Fante, que nos brindou ontem com uma palestra, e também do professor Baquião, do Instituto também. O Zé, você tem como o seu desafio, né, que eu sei que você cumpre com maestria, você tem que falar para nós uma questão que esse ano bateu muito na porta do produtor, um falando com o outro, porque ano tem um laninha, outro ano tem um El Ninho, outro ano não tem nada, chove no inverno, não chove no inverno, região de altitude elevada, região plana, mais baixa. Então, fala para nós hoje, Zé, de prática de secagem. Nós estamos aqui aguardando você, tem um ano, esse povo aqui está precisando ouvir você. Multiplica o seu conhecimento com todos nós aqui hoje. Nós vamos conversar alguns minutos aí sobre secagem, e uma questão muito, muito importante, daqui a pouco eu já projeto na tela, uma questão muito importante que nós temos que considerar é a variabilidade da prática de secagem nas diversas regiões cafeeiras. O quanto todo esse processo ele é, de maneira significativa, influenciado pelas condições ambientais e microambientais. Então, isso tem que estar no nosso pensamento. Nós vamos tratar disso aí hoje. Ótimo. Você pode fazer a sua apresentação com seus slides. Nós vamos só regar aqui, Zé, para você ter 45 minutos de fala com seus slides, para a gente fechar depois com talvez algumas questões que a gente vai identificando aqui e você vai trocando as ideias com a gente. Perfeitamente, já vou projetar. Bom evento para todos. Obrigado. Tudo certo na tela? Opa, beleza. Então, eu inicio a minha fala, saudando novamente a todos os produtores e produtoras, que estão aí participando conosco, todos os estudantes em nível de ensino técnico, médio, graduação, pós-graduação, também a todos os parceiros desse evento, o IFES, Samarco, Sebrae, a todos aí responsáveis pela organização desse brilhante evento, e, em especial, eu quero saudar aqui a equipe da Caparaó Júnior e dizer que participar de um evento com vocês é para mim motivo de muita satisfação sempre. Então, vamos lá. O tema da minha apresentação, dessa conversa nossa de agora, são as práticas de secagem de café em terreiros e secadores. E antes de nós iniciarmos o assunto prático em si, eu quero trazer algumas reflexões básicas, que envolvem essa questão da retirada da água, dos frutos de café. E é importante nós conhecermos mais sobre esse processo de secagem. Esse período, então aqui à esquerda aqui existe uma foto, que traz aí o fruto, todo esse período que nós estamos trabalhando até a gente chegar no produto seco, de boa qualidade, de bom aspecto. Esse período é um período de significativo impacto na manutenção da qualidade do café. E, consequentemente, nós entendemos que
é um período capaz de originar a grandes perdas, né? Por isso, é importante nós termos essa atenção a toda essa fase de secagem de café, visto ser um período curto, né? Que nós devemos aí manter a qualidade que vem da roça. Nesse período ainda pode originar danos aos grãos que podem levar a perdas na qualidade ao longo do armazenamento e também ao transporte desses grãos até o consumidor final. E eu gostaria de fazer uma reflexão importante sobre essa informação. Nós pensamos, né, na secagem de café até o momento que o café chega no comprador do café cru. Tá? E com essa informação, eu quero apresentar aqui um outro pensamento. Nós temos que primar pela qualidade do café até chegar no torrador do consumidor final, lá na cafeteria, na empresa que faz o trabalho de torra e empacotamento, para que essa qualidade seja mantida. O que significa isso? Significa dizer que, durante esse momento de secagem, podem ocorrer danos que, no primeiro momento, né, pós-secagem e comercialização, eles não surtam nenhum ônus, vamos dizer assim. Né? Mas, futuramente, pode acontecer um branqueamento, pode acontecer o aparecimento de sabores estranhos em função de danos que ocorrem aos grãos durante esse período de secagem que fica oculto. Tá? Então, nós temos que refletir acerca da vida de prateleira, vamos dizer assim, acerca do tempo que esse café consegue manter as suas características físicas e sensoriais conservadas até que consiga um consumidor final, por exemplo, em um container que leva 3 a 4 meses para sair aqui do Brasil e chegar no Japão. Né? Até 6 meses isso pode acontecer, se alguma eventualidade acontecer. Então, tudo isso tem que ser muito bem entendido, né? E nós refletirmos que práticas podem levar à perda de qualidade nesse momento, isso vai levar a um problema futuro, quando o café já estiver chegando no destino final. E uma questão muito interessante, né, e muito importante, o quanto essa fase demanda de investimento. Seja investimento num terreno concretado, numa estufa, num secador, numa estrutura para receber esses equipamentos, também na energia que é consumida nesse momento, e também as questões relacionadas à mão de obra. Tá? Então, nós devemos, sim, dedicar bastante atenção a essas questões, porque o impacto dessa fase, mesmo curta, em todo o processo produtivo, se nós imaginarmos que em 1 ano, em 2 anos, para se obter um café, um produto, café seco, essa fase vai durar o quê? 15, 20, até 30 dias em algumas regiões. Tá? Então, posto isso, nós vamos fazer uma reflexão acerca do produto que chega, né, lá da roça para a unidade de processamento, para a unidade de secagem. E nós entendemos que é de extrema importância, né, o conhecimento do teor de umidade, das características desses frutos, para que eles sejam trabalhados adequadamente. Isso aí, em especial, a questão do teor de umidade. Então, esse slide que eu vou mostrar agora, ele vai trazer exatamente isso. Essas diferenças que são extremamente importantes de serem observadas. Essa primeira foto é de um fruto verde, é um fruto verde cana, e ele traz aí a semente já bem formada lá dentro, o grão de café já bem formado, a casca ainda verde, sem a presença da mucilagem, né, e um teor de umidade em torno de 50%. Logo abaixo, a foto de frutos maduros, né? Esse aqui é um cultivar Catucaí amarelo 2SL, produzido aqui no Instituto Federal Sul de Minas Campos, em Muzambinho. E a gente já percebe a casca já mais avolumada, a presença da mucilagem já brilhando aqui, já bastante destaque, as sementes bem formadas, porém ainda escuras, e esses frutos também com umidade próxima a 50% a 60%. A fase seguinte já são os frutos passas, ou frutos sobremaduros. Né? A característica deles, umidade um pouco menor, né? Já iniciou o processo de senescência e a perda de água, e nós já conseguimos observar a casca, né, já mais
um amarelo mais intenso, já apresentando as manchas, em algumas situações um pouco mais extremado, né? O que nós podemos perceber aqui já uma diminuição desse volume da casca, já não temos a mucilagem mais, essa mucilagem já apresentou, já foi desidratada, e o início do descolamento da casca do pergaminho, né? Umidade em torno de 40% a 50%. E o último lote, o lote de cafés secos, né, que aí vem coquinho ou boinha, né, que são frutos com sementes, com grãos já com umidade bastante reduzida, podendo chegar a até menos de 30% de umidade nas sementes. Então, eu quero reforçar aqui a importância, né, da padronização desses frutos em função do seu estágio de maturação. Isso é feito por uma colheita seletiva ou pela utilização de uma unidade de processamento pós-colheita, né, com lavador, descascador, desmucilador, que seja, para que a gente possa destinar o trabalho adequado, a atenção adequada a cada estágio de maturação, porque são características muito diferentes. E aqui existe um detalhe muito importante. Quando é feita a derriça total, retirar todos os frutos da planta, e é colocado todo esse lote, chamado lote mistura de frutos, com diferentes estágios de maturação, diferentes teores de umidade, presença de mucilagem, umidade de casca e de semente, tudo diferente. O café passa pela secagem e é feita a avaliação do teor de umidade desse lote lá na frente, se chega a 11%, 11,5% que seja, esse número, ele é a média. E eu gostaria de deixar isso muito bem frisado. Ele é a média de sementes provenientes de frutos mais úmidos, né, no caso aqui de verdes maduros, e sementes provenientes de frutos já em estado avançado de secagem. Ou seja, esse número 11%, ele representa uma amplitude muito grande de umidade. Pode ser que existam ali grãos de café com umidade de 9%, 10%, e quando no momento que passa na piladora, na beneficiadora, eles vão quebrar. E pode ser que existam ali sementes que têm umidade acima de 12%, 12,5%, que ao longo do processo de descanso, armazenamento, transporte, tudo isso que eu falei para vocês, até o café atingir o consumidor final, pode branquear, pode perder densidade. Tá? Então, é extremamente importante a padronização dessa umidade, a padronização desse estado de maturação dos frutos. Certo, Pavese? Perfeito. Tem alguma forma do produtor que não faz essa padronização na colheita, também não tendo muita estrutura de pós-colheita, conseguir ganhar no braço depois essa uniformidade de umidade? Ou você acha que sempre está comprometido? Não, eu acho que existem estratégias. Por exemplo, pode-se atrasar um pouco a colheita, diminuir a porcentagem do verde, colher um pouco mais maduro e lavar esse café numa caixa, por exemplo, separa os frutos passas e secos, tem-se um lote de maduros e verdes, que é semelhante ao trabalho do lavador, e faz a seleção manual dos verdes. Perfeito. Isso é uma alternativa. Você pensa em mais alguma? Não, estou falando porque, nesse caso, geralmente, quem está em feito coleta seletiva para microlotes faz mais ou menos isso que você disse, que é a forma que se tem. Quem tem as estruturas de despolpadores ou descascadores, sem desmucilar, fazendo runnings, tem feito também tirar o peso do equipamento para que não descasque os verdes imaturos. E aí separa nas bicas depois. Exatamente, isso aí também é outra estratégia. E eu estou sabendo que tem gente fazendo também mistura dos verdes com os boias devido à questão de umidade. Você acha que o boia tem a mesma quantidade de umidade que um verde? Ou isso varia, vamos supor? Pavese, eu também observo isso com frequência. Algumas propriedades que fazem a primeira linha de descascamento sem peso, para separar um verde gordo, vamos dizer assim, um verde que tenha mais maduro, ao contrário, então o descascamento sem peso. E essa segunda linha, ela contempla esse café verde que não foi descascado na primeira linha, mais os sobremaduros separados no peneirão. Ok. Faz a segunda linha de descascamento.
Isso tem gerado alguns lotes bastante interessantes, inclusive, né? Porém, é perceptível essa diferença de umidade. Mas quando se trata de sobremaduros, passas, né, que ainda apresentam descascamento, significa a gente entender que esses frutos estão com alta umidade ainda na semente e perderam a umidade externa do fruto, Sim. da casca e parte da mucilagem. Então, o teor de umidade desses CD2, né, dos frutos que vão compor CD2, eles estão aí variados. Tá. Eu Bom, tenho mais uma experiência que eu posso dividir com você para não tomar seu tempo. à vontade. Fala toda sua, mas que você me perguntou, e vai ser abordado logo mais pelo Marquinhos Cerrado, o assunto de fermentação. Mas eu tenho uma informação que lá em casa dá certo, né? Eu tenho controlado tempos, temperatura. O café, Zé, que desce da lavoura, coleta seletiva, com 2, 3% de verdes, nós tiramos o boia na caixa, como você falou, tiramos o verde e jogamos no terreiro, nas bombonas de 200 litros. Certo. 4 dias após, esse café é tirado dali. Então, 96 horas de fermentação. O que acontece? Eu acho que a pectinase, a enzima que degrada a pectina, degrada parcialmente a casca e, comparado com o mesmo café que desceu, tirou o boia, mas não foi para a fermentação, que já foi direto para o terreiro, 4 dias antes, A secagem é mais rápida. era de esperar que eu tirasse primeiro o café natural não fermentado. Eu tiro primeiro o fermentado, Zé. Sim, a secagem é mais rápida. Você tem o consumo dessa massa. A casca ela fica meio que degradada, ela fica macia. Você toca nela assim, você tira a casca facilmente do pergaminho, né? Solta fácil. É um belo exemplo. Belo exemplo. Eu imaginava isso também. Vamos continuar? Pode sim. Vamos lá. Muito bem. Falando a questão da secagem, né? Em termos de definição, e eu quero aqui salientar o uso dessa referência do professor Flávio Moreno no nosso trabalho, ao longo de todo o trabalho, ele traz no livro dele que a secagem é um processo simultâneo de transferência de energia e massa entre o produto, café, fruto de café, né, e outros produtos também. É uma definição geral. Mas no nosso caso, o café e o ar de secagem, né, e que consiste na remoção do excesso de água contida no grão por meio da evaporação. E essa evaporação em função do aquecimento, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E esse processo, ele é influenciado pelo método de secagem, nós vamos ver os 3 métodos de secagem daqui a pouco, pela temperatura e umidade relativa do ar, né, e aí as questões relacionadas ao ambiente, né, ao microambiente, a região, ou a micro-região, a bacia que está inserida a propriedade, a posição do terreiro, tudo isso influencia. A velocidade do ar que passa pelos frutos, a velocidade do ar que circunda o terreiro, e também o tempo de secagem dos frutos. Ok. Um detalhe que eu gostaria de explanar é sobre essas diferenças na pressão parcial de vapor de água, e explica para nós essa retirada de água do fruto para o ar. Tá? Então, nós temos o ar quente e seco, né, que promove o aquecimento do fruto, e ao mesmo tempo que ele promove o aquecimento do fruto e a vaporização ou deslocamento dessa água pelas várias camadas que nós vamos discutir daqui a pouco, que são formadas, várias camadas imaginárias que são formadas nesse fruto, proporcionando o deslocamento e a evaporação dessa água, esse mesmo ar que aquece a água, ele é o receptor dessa umidade. Tá? Então, é muito importante esse entendimento que se forma um diferencial de pressão parcial de vapor entre o meio externo e o meio interno, e o aquecimento e a evaporação da água forçam essa retirada da água do fruto e a troca dessa água para o fornecimento dessa água para o ar que circunda a massa de frutos. Ou seja, é preciso ventilar. A ventilação ela é de extrema importância. Isso me faz pensar sobre alguns tipos de secadores que têm limitações de ventilação. Tá? Continuando essa reflexão, também falando um pouco dessa base teórica da secagem, eu quero explanar um pouco sobre essa velocidade de secagem, também chamada pelo professor Juarez de razão de secagem.
Tá? Esse processo de secagem ele pode ser dividido em dois períodos, né? Sendo o primeiro período mais curto de velocidade constante e um segundo período dividido em três, né, subperíodos, vamos dizer assim, chamado, né, de velocidade decrescente. E é aí que merece a nossa atenção. É nesse momento que nós temos que ter uma maior atenção no período de secagem, ou seja, quando nós estivermos trabalhando nesse período de velocidade decrescente de secagem, ou seja, a água vai estar mais fortemente retida dentro do grão, dentro das células, né? E um trabalho descoordenado de retirada de aquecimento pode gerar danos graves, como nós vamos ver. Bom, o primeiro período, ele é chamado de, conhecido, né, ou rotulado como período de velocidade constante. A temperatura do café se mantém igual à temperatura do ar saturado. Isso é uma característica dele. O café não vai aquecer tanto, porque ele tem muita água para perder. Então, ele tem essa perda desse excesso de calor, né? A taxa de deslocamento interno da água para a superfície do produto é igual ou maior à taxa de remoção do vapor de água pelo ar. Trocando em miúdo essa informação. O que o café perde pelo seu exterior, ele consegue repor. Ele está muito úmido. Né? Então, não existe uma dificuldade muito grande em hidratar a camada mais externa que está desidratando, porque tem muito. Isso aí é o período inicial de seca. A água ela é fracamente retida pelas células, né? Então, por isso, não há esforço, ou pouco esforço, vamos ter assim, energia para a sua retirada, e, consequentemente, isso não causa dano às células no início, nós vamos ver um trabalho que se refere a isso. Não há problemas com relação a danos de perda de água nesse período. Os danos que podem ocorrer são relativos a fermentações indesejáveis pela ocorrência de micro-organismos, levando ao azedume, levando à fermentação acética, tá? E outras fermentações que causam problemas sensoriais e formação de defeitos, mas não acerca da perda de água em função do aquecimento. Eu posso fazer uma interferência rápida, Zé? Pode falar. Me permite, vamos levar para a prática o produtor que nos escuta agora. Isso quer dizer, então, que o café que chegou no terreiro, recém-chegado ao terreiro para secar, ele precisa perder água externamente para que de célula a célula, de dentro para fora, ele faça a passagem dessa água de célula mais rica em água para mais seca, vamos dizer assim. Exatamente. E para isso acontecer, no caso, o terreiro tem que ter camada bem fina de café, é isso? Eu vou chegar nesse manejo de terreiro para cafés naturais, para cafés verdes e para cafés descascados. Mas é exatamente isso. Ok. Então, no início, nós vamos trabalhar com grão a grão. Pode ser feito grão a grão. Tá? Bem fininho, camada bem fininha. Então, tudo isso que nós estamos conversando é o que ocorre no início da secagem. Tá? E é observado uma redução do volume dos frutos. Eles diminuem em função dessa perda dessa água livre, em especial cafés naturais. Falando um pouco dessas três sequências aqui agora, né? Primeiro período de razão decrescente, segundo e terceiro, em linhas gerais, esse período ele ocorre quando há essa fase, né? Se inicia quando há já uma diminuição do teor de água do fruto do grão de café. Aquela perda capilar, ela já diminui em função da diminuição do teor de água no fruto. Ele é caracterizado por uma menor taxa interna de transporte de água em relação à taxa de evaporação, já começa a gerar um déficit, uma diferença entre as camadas, né, o que está trazendo essa próxima informação. A taxa de evaporação superficial é significativamente superior à taxa de reposição, ou seja, gera-se uma pressão, uma força de retirada dessa água, como eu disse, a pressão externa, pressão parcial de vapor, ela tende a ser maior do que a interna, então isso gera essa diferença de pressão, essa força de retirada da água do fruto. E um detalhe muito importante, observa-se a elevação da temperatura na camada externa do produto. Ou seja, à medida que vai ocorrendo a secagem
vai acontecendo essa desidratação. O interior, né, do fruto, do grão, já não consegue fornecer água na medida. A camada externa, já mais seca, ela tende a elevar a temperatura, chegando ao ponto de se igualar à temperatura de secagem, do ar de secagem. Então, é extremamente importante essa reflexão, porque isso tem impacto direto na manutenção da integridade celular, né, dos grãos de café. Rapidamente, né, alguns detalhes sobre esses períodos, né, de razão decrescente, onde há uma diminuição sequencial dessa perda de água em relação ao primeiro período de perda constante, diminuição constante de água, né, de escoamento capilar. A secagem atinge o ponto de umidade crítica, ou seja, o teor de umidade deixa de comportar-se como água livre, e a água, ela já faz parte da constituição, já se liga com as partículas sólidas do café, porém fracamente ligadas, porque é o primeiro período dessa fase de razão decrescente. Esse segundo período, já existe uma dificuldade maior, a força, né, de ligação dessa água já vai aumentando em razão da diminuição do teor de água, a pressão parcial de vapor decresce e a contração do volume continua, ou seja, há uma diminuição do volume dos fluxos. E o último, né, e terceiro período de razão decrescente, ele é caracterizado pela secagem que acontece já no interior do grão. Lá na parte central, né, e mais distante da fonte de calor, vamos dizer assim, a secagem, aquele ponto central já começa a perder água, e essa água vai sendo difundida camada por camada e vai sendo deslocada para as extremidades dos frutos dos grãos de café. O teor de umidade de equilíbrio ele é atingido quando a quantidade de água evaporada se iguala à quantidade condensada. E aí, nessa reflexão, né, nessa sequência, se formam faixas de mesma umidade, chamadas linhas de isoumidades. Seja o sol, seja o ar quente, vindo do aquecimento da queima de algum produto, aquecendo o exterior dos frutos. E esse exterior perdendo água para o ar, naquela primeira figura que eu mostrei do fruto de café, nós temos a primeira camada cedendo água para o ar, a segunda camada cedendo água para a primeira camada porque ela está mais seca e a segunda mais úmida, a terceira mais úmida fornecendo para a segunda mais seca, que fornece para a primeira mais seca ainda, que fornece para o ar que está com a umidade relativa mais baixa. Então, toda essa dinâmica de saída de água por difusão de vapor, ela forma essas linhas, que nós chamamos de linhas de isoumidade, que representam o fluxo de saída de água dos frutos. Então, aqui tem uma informação bastante interessante. A movimentação da água é feita por difusão do líquido ou do vapor, né, no início do líquido e na sequência, né, até o final da secagem pelo vapor, ou pela combinação entre ambos os métodos, predominando um processo ou outro em diferentes fases de secagem. Bom, e aí uma questão muito interessante que eu quero que a gente passe uma reflexão. Vamos refletir sobre os processos de secagem contínua e secagem intermitente. Eu fiz uma brincadeira. Excelente. Vamos perguntas que nós tínhamos para você. Exatamente. Vamos pensar num corredor de uma maratona de 10 quilômetros. E esse camarada sai no pique até ele atingir quilômetros dali, que seja... Quanto tempo, Avés, para correr 10 quilômetros? Você que é corredor. Para correr 10 quilômetros? Eu levaria uns 2 dias, mais ou menos. Então, vamos pensar num determinado tempo para esse corredor atingir esses 10 quilômetros. Uma corrida direta. Tá? Isso aí representa a secagem contínua, ou seja, o fruto de café tendo o seu teor de água reduzido de 50% a 60% para 11%. No processo de secagem contínua. E aí nós temos uma segunda situação. Nós temos aqui, o início da secagem, começou a corrida. Aí, em determinado ponto, tem uma parada por descanso. O reequilíbrio. O reestabelecimento das condições.
e aí nós reiniciamos a secagem até atingir os 11% de umidade. Isso é a secagem intermitente, tá? Um descanso nesse fluxo de saída de água. Nós vamos deixar a água sem sair. Consequentemente, nós teremos um equilíbrio do teor de água do centro, da parte mais interior do fruto, da semente, com a camada mais externa. Seria igualar a umidade da camada mais seca com a camada mais úmida. Tá? Ok. Secagem, o período de descanso faz isso, pós-secagem. Então, nós estamos trazendo isso para uma questão científica de um trabalho que foi publicado em 2011, né, por orientado do professor Borém, um trabalho que ele fez a avaliação, né, do potencial de qualidade, do potencial de perda, né, de danos que poderiam acontecer em comparação da seca contínua e da secagem intermitente. Essa tabela fala dos valores de condutividade elétrica. A condutividade elétrica de fixação de potássio está relacionada à integridade da membrana celular do tecido que compõe a semente. Onde nós observamos maior condutividade, maior lixiviação, significa que o envoltório interno da célula foi danificado e deixou vazar potássio. Tá? E se faz uma leitura da condutividade elétrica disso numa solução. Então, valores maiores são piores do que valores menores. Valores menores significa manutenção da integridade celular. Então, nós temos uma primeira observação. Zé, deixa eu te falar. Nosso ouvinte está compreendendo, mas os números são pequenos. Eu queria só lembrar o seguinte: os trabalhos do professor Borém, como você está falando, aí está falando sobre lixiviação de potássio e condutividade elétrica, também leva em consideração se essa membrana se romper, expondo o potássio, ela também vai expor acidez graxa. Sim. E aí, a gente não tem esse costume de dizer, pessoal, no dia a dia, na atividade nossa de professor, de extensionista, da assistência técnica, a acidez graxa representa deterioração do aspecto sensorial do café. Se nós permitirmos que essa membrana se exponha, rompa, expondo o que está dentro do grão, da célula, dentro do grão, das células do grão, nós vamos estar expondo uma acidez graxa. Essa acidez, enquanto ela está dentro da célula, ela está protegida. Vai para a secagem protegida, vai para a torra protegida, modifica os processos, bioquimicamente as moléculas, etc., tudo bem. Mas se ela for exposta na secagem e tiver em contato direto com o oxigênio, o café afunda. Nós perdemos o café. Rancifica, inclusive. Sabores. Vira ranço. Exatamente. Então, quando eu apresento esse trabalho, eu quero deixar bastante assim, reforçado a questão de que não é só a questão prática, não é só o trabalho prático, é o entendimento da importância do processo. Né? Então, esse trabalho traz para nós uma reflexão de teor de água, uma comparação com um teor de água, um lote de café que secou até 11% e não descansou, tá? E lotes de café que passaram por descanso, 16% de umidade, descansaram por 2, 6 e 12 dias. Outro lote de café desmucilado, foi tirado da secagem com 20% de umidade, descansou por 2, 4, 6, e um terceiro lote que foi tirado com 24% de umidade, logo abaixo da meia seca, nós falamos de 25 a 30, e descansou por 2, 6 e 12 dias. E o que nós observamos? Uma diminuição significativa na condutividade elétrica, ou seja, uma manutenção da integridade celular, quando esse café foi colocado em descanso com 24 dias, 24% de umidade, desculpa, com 24% de umidade, e aí existem pessoas que a secagem intermitente, o café tem que passar por uma secagem até 14% a 16%, e no caso do trabalho está falando em 24%, obviamente, é um trabalho, é um caso, mas leva a gente a pensar que isso tem que ser melhor estudado em diversas situações, né? E que, independente dos dias de repouso,
24% de umidade parando e fazendo esse descanso para que haja o reequilíbrio, houve uma manutenção da integridade da membrana e manutenção da qualidade de uma forma geral. Né? Perfeito. Essa é a mensagem que está trazendo. Então, nesse caso, com 24% de umidade, um repouso de 2 dias para equilibrar aquelas linhas que você mostrou naquele grão de iso-umidade, alguma coisa assim que você falou, né? As linhas, você teve o melhor resultado. Exatamente. Né? E o que menor lixiviação de potássio e de condutividade. E o que pode acontecer, talvez? Se o produtor optar por fazer essa parada no processo de secagem com 18% de umidade, 20% de umidade, ele pode estender esse período de secagem, esse período de descanso, por um tempo maior, por exemplo, num período que tem chuva, uma previsão maior de chuva. Ou desceu muito café e tem que dar agilidade no terreiro. E dar um Isso quer dizer, ótimo, essa notícia é excelente, que às vezes vem a chuva, o cara fica com medo de guardar o café, porque ainda tem umidade, e ele deixa no terreiro de uma forma amontoada, tampando a lona por cima, que na verdade pode ser a pior escolha. Pode ser a melhor escolha? A pior. A pior, você diz? Se ele não aproveitar, por exemplo, um café com esse padrão de pré-seca aí, 24% de umidade, ele fica com medo de guardar pensando que pode mofar o café, e vem tempo de chuva, ele deixa no terreiro, deixa lona por cima, a umidade corre por baixo, quer dizer, ele escolheu o pior, deveria ter feito um... Ele poderia ensacar esse café e colocar ele na tulha por 6 dias, 10 dias. Rapaz, desopilar o terreiro, desocupar esse terreiro, dar uma agilidade em lotes que estão chegando, por exemplo, conseguir uma turma para poder colher café e rendeu. Produtor... São estratégias que podem acontecer. Pode dar seu recado. Produtor, dorme com um barulho desse agora. Imagina vocês o que o professor Zé Marco está falando. Na verdade, ele está fazendo uma leitura de um trabalho do professor Borém e equipe, né? Mas olha só o que chegou para nós agora. Eu acho que nós, extensionistas, nós temos que fazer esse trabalho, né, de decodificar, de trazer essa informação de uma forma que ela seja usada, né, por muitos, né, de uma linguagem mais prática. Vamos continuar? Vamos, Zé. Você tem ainda 20 minutos, Zé. Perfeito. Vamos lá. Esse trabalho também é muito interessante e eu quero focar aqui na questão da integridade celular dos grãos de café com uma seca em temperaturas elevadas. Só reforçar, só trazer aqui um conceito. Eu falei para vocês mais cedo, há poucos minutos atrás, que em final de seca nós temos um equilíbrio ou uma tendência ao nivelamento da temperatura da camada externa do fruto no processo de secagem quando ele já está com teor de água menor. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de temperaturas elevadas. Né? Então, aqui são algumas fotos de um trabalho que foi publicado também pela mesma equipe, professor Borém, que traz aí imagens das células que compõem o fruto, né? E toda essa informação, ela se resume no seguinte: são perceptíveis pequenos espaços celulares, nessa primeira foto. Pequenos destaques, né? menor destaque ao conteúdo celular, chamado aí de lúmen celular. Quando as células estão com café despolpado, 57% de umidade, e café natural, 65% de umidade. A foto embaixo, né, já fala do aparecimento ou do destaque maior para esse lúmen, como está grifado aqui embaixo, que é o conteúdo celular, quando a umidade está em torno de 40% para o despolpado e 46% para o natural. Seguindo, fazendo uma avaliação mais detalhada ao longo do processo de secagem, para cafés despolpados e cafés naturais, no caso de secagem em terreiro, quando a temperatura não ultrapassa 40 graus. E o detalhe é esse, temperatura que não ultrapassa 40 graus. O que foi observado? Tanto para café despolpado quanto para cafés naturais que passaram por seca em terreiro. Houve a contração gradativa do volume celular, como nós já falamos. Né? O mesmo padrão para ambos os processamentos em termos de contração desse volume. E ao final da seca, com 11% de umidade, foi percebida a manutenção da integridade da membrana plasmática. Toda essa conversa que eu e o Pavese tivemos
de manutenção da acidez graxa, manutenção do potássio, integridade celular, tudo foi mantido. Ou seja, o café foi seco sem perder qualidade. Porém, quando, né, feito um trabalho aí com café despolpado, variando a secagem, variando a temperatura de secagem de 40 graus e secagem também a 60 graus, observa-se que quando o teor de água está em torno de 30 a 20%, que é de meia seca para baixo, observa-se uma expansão do conteúdo celular. Né? E o conteúdo celular, ele incha, tá? Ele força a célula. E quando há diminuição do volume de água até 11%, quando essa seca é feita em temperatura de 60 graus, acontece dano à membrana plasmática, dano à membrana celular, ou seja, ruptura de toda essa proteção, os danos, toda essa proteção que nós já conversamos, quando a temperatura atinge 60 graus. Né? E o mesmo procedimento, ele acontece com relação ao café natural. O café natural também passa por essa expansão do volume do conteúdo celular quando se atinge 30 a 20% de umidade, em ambas as temperaturas de 40 a 60 graus, porém, quando o café atinge 60 graus de temperatura, durante a secagem, acontece dano à membrana. Tá? Então, a conclusão do trabalho, desse trabalho é a seguinte: durante a secagem em terreiro e a temperatura de 40 graus, as membranas mantiveram-se íntegras, ou seja, não houve perda de qualidade. Mas observem, manutenção de 40 graus, não se falou em outra temperatura. Isso aconteceu também quando foi trabalhado 60 graus até o teor de água de 30%. Lembre-se do que eu disse com relação ao período inicial de perda de água, que a saída da água, quando o fruto de café, o grão de café está muito úmido, esse excesso de água não causa problema. Tá? Então, esse trabalho, ele colabora para esse entendimento. A terceira conclusão, os autores identificaram o comprometimento da estrutura celular quando a temperatura atingiu 60 graus Celsius, nos teores de 20 a 30%, de 30 a 20%, a redução do teor de água. E, finalizando, a temperatura de 60 graus pode ser usada para a desidratação inicial do café, tanto café despolpado quanto café natural. Entretanto, não pode submeter o café a uma temperatura acima de 40 graus quando ele estiver abaixo de meia seca. Então, é na meia seca que se pode perder o café mais facilmente, daí para frente. É da meia seca para diante. Então, o grande problema do início são as fermentações indesejáveis, porque o problema não é a perda de água. E eu vou falar disso daqui a pouco. O problema está na meia seca para diante, com danos fisiológicos à membrana. Tá? Então, uma mensagem: café não pode passar de 40 graus durante o processo de secagem. Tá? Falar um pouquinho rapidamente de metodologia de secagem. Você está reconhecendo aqui a foto, Fabio? Opa! É aqui em casa, rapaz? Exatamente. A esposa e o filho, aí, que bacana. Você está aí puxando saco, Gabriel. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de secagem natural, um pouquinho de secagem em terreiros, e aí estão as estufas, os terreiros cobertos e descobertos, e secagem com altas temperaturas. Bem rapidamente, eu consigo terminar no prazo. A secagem natural é aquela secagem dos frutos que acontece quando os frutos ainda estão nas árvores, nas plantas. Tá? É a secagem que acontece lá na roça. Esse fruto, esse grão de café, ele pode atingir umidades baixíssimas, chegar aí até os 11%. Tá? Mas percebam, a falta de controle é muito grande. A exposição dos frutos, as condições climáticas e microbiológicas, ela é muito grande, e isso é incontrolável. Então, isso leva aí um risco muito grande de perda de qualidade, tanto pelo ataque, né, pela incidência de micro-organismos, em especial os fungos, a perda de qualidade do café, possibilidade de queda e fazer lote de varreção, questão de aspecto, questão sensorial, tudo é problema nessa secagem natural. Tá? Lembrando que a secagem natural é sem interferência, é o café exposto.
A secagem que acontece em terreiros, eu coloquei aqui secagem em terreiros pavimentados, porque de antemão eu já reforço a questão da pavimentação e não secagem de café em terreiro de terra, né? Por mais que o custo seja menor, mas é extremamente importante que haja essa conscientização que o café é o alimento e precisamos de higiene para isso, né? O café é exposto ao sol em superfícies planas, podendo ser revolvido tanto manual quanto mecanicamente. E aqui ao lado, um terreiro, esse primeiro terreiro aqui, terreiro de lama asfáltica, né, que é a próximo slide aqui. O segundo, terreiro pavimentado concretado, e aqui uma estufa com terreiro suspenso. A pavimentação da superfície pode variar, né? Existem ainda terreiros de terra, mas pode ser concreto, lama asfáltica, lama de concreto ou leito suspenso, né? Cada um com a sua característica em termos de durabilidade, custo e ergonomia na hora de fazer um trabalho. Questão de manutenção também é muito importante, onde o terreno concretado ele apresenta um custo maior, porém a manutenção dele exige um custo menor e a durabilidade ele é maior. Lembrar em especial a questão do terreno concretado, a questão da sanidade e também um detalhe com relação a essas placas, né? A construção em placas ela é complicada porque ela gera pequenos fragmentos aqui, pequenos buracos onde o café... Trincas, né? Trincas, exatamente. Não me vê a palavra. E são trincas, né? Que isso aí tem que ser feita a manutenção todos os anos. E essa questão da pavimentação, ela impacta no custo de instalação, na durabilidade do terreiro, também na qualidade do café, em especial quando se fala em terreiro de terra. A questão da qualidade do café, eu coloquei aí para me referir ao terreiro de terra. Aos demais, não existe nenhum problema e nenhuma diferença. Tá? Ok. O espaço ainda, o espaço de secagem pode apresentar cobertura localizada, que é um túnel, ou então as estufas. Tá? Isso pode ser feito, como acontece aí na região do Caparaó. E o tempo de secagem ele varia em função das condições ambientais. Temperatura, umidade relativa do ar está relacionado à temperatura diretamente, à ocorrência dos ventos, sendo em média de 15 a 20 dias para cafés naturais, podendo atingir aí até 30 dias em regiões mais frias com a umidade relativa do ar maior, né, como regiões, por exemplo, Paraná, que tem muita chuva na colheita. Zé, pois não? Levantei o dedo aqui. Presta atenção. Então, se eu falar em modo geral, se eu tiver dentro do tempo normal de 15 a 20, podendo chegar a 30 regiões mais úmidas, o que quer dizer? Abaixo dessa faixa de dias, eu posso estar rompendo as membranas das células, expondo o potássio, a acidez graxa, como você mostrou ali, porque se eu acelerei demais a secagem, alguma coisa está relacionada com temperatura elevada demais, talvez. Se eu passar muito do número de dias, eu posso perder o café por fermentação negativa. Está certo isso? Em parte eu concordo. A questão de protelar demais a secagem, isso pode acontecer se o café ele afrouxa na xícara, além dessa possibilidade de ocorrência de fermentações, em especial no início da secagem, quando se estende demais a manutenção desse excesso de água. Sim. Agora, a questão do tempo de secagem, por exemplo, cafés descascados, esse café pode secar por 6 dias. Compreende? Então, todo esse tempo, ele está relacionado à perda de água da casca, da mucilagem. Por isso, em termos de cafés naturais, eu me referi a cafés naturais com relação a esse intervalo. Tá? Então, não necessariamente, um período menor, ele vai estar associado a danos fisiológicos. Ok. Tá bom. Algo sobre procedimento de seca de cafés naturais, manejo de secagem em terreiros pavimentados para café natural. O café, nosso tempo está finalizando aqui, Flávio, mas eu vou continuar. O café, ele deve ser esparramado no mesmo dia da colheita, em lotes diários, e não juntar lotes de 2, 3 dias, porque a diferença ela pode ser muito impactante em termos de perda dessa água inicial. Como eu disse, esse período inicial de perda de água, ele pode ser mais curto, e misturar lotes de 2, 3 dias pode levar a uma desuniformidade muito grande, né, e problemas de perda de qualidade no lote, manchas no lote de café.
diferença de umidade muito grande lá no produto final. No caso de cafés lavados, uso de lavador ou caixas, deve-se a drenagem da água antes de esparramar o lote de café no terreiro, para não umidificar demais o terreiro, que é essa água que vai demorar muito tempo para secar esse terreiro, nós tivemos terreiro seco. Nos primeiros dias de secagem, 2 dias de secagem, isso é uma questão muito importante, né? Em especial para lotes de colheita seletiva, lotes com alta porcentagem de frutos maduros, que é o desejável. Deve-se manter o lote em camadas finas grão a grão, em torno de 15 litros por metro quadrado. Né? E evitar o revolvimento excessivo. Observem isso. Evitar o revolvimento excessivo significa não mexer demais o café, porque esse mexer demais o café com a casca muito molhada pode causar a remoção dessa casca e, consequentemente, mancha nesse café. Manchar esse lote, porque o café descascado vai secar mais rápido. Tá? Além de acontecer danos ao pergaminho. Então, no primeiro dia, esparrama e deixa o café, não precisa nem mexer. Tá? Porque a temperatura vai ser compensada, a elevação da temperatura vai ser compensada com essa água, entre aspas, livre, como eu disse no início. Tá? Que protege o grão. Exatamente. No segundo dia, já mexe aí 2, 3 vezes para poder ter a secagem por fora de uma maneira mais uniforme. Quer dizer, para que toda a casca seque. Aí, a partir do terceiro dia, e a partir do murchamento da casca, deve-se iniciar o revolvimento com maior frequência, de 8 a 12 vezes por dia, ou seja, em intervalos de meia hora a 45 minutos, quando se inicia entre 9 da manhã e 3 da tarde, caminhando sempre na projeção da sombra, né, e mantendo-se uma camada de secagem de, no máximo, 10 centímetros de altura. E quando se atingir a meia seca de 30% de água para menos, o lote deve ser amontoado e coberto todas as tardes, por volta das 15 horas, quando o sol estiver mais quente. E aí faz a amontoa desse café, cobre ele com saco de café, e depois cobre por cima com lona, para evitar que o orvalho desça e pegue essa primeira camada de frutos. Esse saco de café ele vai receber essa umidade que continua perdendo porque o lote foi amontoado quente. Então, essa umidade do lote sobe, esbarra na lona, molha essa sacaria de café. No outro dia, quando o terreiro esquentar, tira a lona, tira esse saco de café. Esse saco de café dá para torcer, vai estar muito úmido, e coloca ele para secar. Estende a lona, seca esse saco de café, abre o café quando o terreiro estiver quente. Tá? O aquecimento dessa superfície. E essa questão ela varia muito de região para região. Tá? Regiões que o sol demora, regiões mais frias, momentos de tempo mais fechado, nublado, então tem que ser observado muito isso. Esse procedimento deve ser repetido até que os grãos atinjam 11% de umidade. Certo? Ok. Descansando, fechando e abrindo até atingir 11% de umidade. Questão do café em pergaminho. A questão dos lotes diários também não deve, em especial o café em pergaminho, porque a secagem é mais rápida. Lotes diários, quantidade de 7 litros por metro quadrado, entre 7 e 8 litros por metro quadrado, que é grão a grão. A partir do segundo dia, já deve fazer o fechamento desse café, não é amontoar, é fechar, tampar, para que não tenha um reumedecimento com o orvalho, em caso de terreiros expostos ao tempo. Estufa já é outra reflexão, não é isso? Ao longo da secagem, a camada de café deve ser mantida entre 2 a 3 centímetros e deve ocorrer o revolvimento intenso. Tá? Esse revolvimento intenso ele vai evitar o superaquecimento dos grãos de café. Ou seja, nós estamos falando daquele período que ocorre uma diferença muito grande na pressão de vapor. Tá? Então, deve-se fazer esse revolvimento para poder fazer com que esses grãos que estão expostos e quentes sejam protegidos e, consequentemente, rodar o café para que a média de temperatura seja a mesma em cima, no meio e embaixo. E todas as questões relacionadas ao manejo, né, de meia seca para baixo, amontoar no final da tarde, cobrir, e tudo isso que nós já abordamos até que o café atinja 11% de umidade. Certo? Podemos continuar? Podemos com 2 minutos?
falar um pouco de café verde. Bom, porque nós temos que respeitar o tempo do Instagram. Entendi. A questão do café verde, ele é muito importante, não pode subir a temperatura, né, porque acontece um dano. Então, aqui é uma foto que traz para nós o dano físico que acontece com a desidratação forçada com café verde em altas temperaturas. Aqui um café preto, comparando com o café preto verde. O café preto verde, ele vem do café verde que aqueceu durante a secagem e passou pelo problema excessivo. No início, esse procedimento é muito interessante. No início, eles possuem elevado teor de água, então essa água que é perdida facilmente compensa essa questão de temperatura, porém deve ser mantida em camadas finas e revolvidos intensamente até atingir meia seca. O revolvimento intenso, Pavese, até 15, 18 vezes por dia. Poxa vida. É uma situação mais complicada, ainda mais com café verde. Mas se quiser diminuir a temperatura, é fazendo o revolvimento. A partir do momento que ele atinge a meia seca, pode subir um pouco essa camada, até 15 centímetros, e esse comportamento de amontoar e cobrir até que ele atinja 1% de umidade. No caso de secagem em altas temperaturas, vou passar mais rápido. Considera altas temperaturas o método de secagem que utiliza ar forçado com temperatura média acima de 10 graus acima da temperatura ambiente. E aí eu coloquei 3 tipos de secadores: secador vertical, que é o secador baú, que nós conhecemos, os secadores de caixa, no caso aí na foto da Paline, o rotativo com o esquema da Pinhalense, que eu não estou enaltecendo nenhuma empresa, são aquelas que apresentaram as melhores fotos na internet. Para a secagem de café, são utilizados esses equipamentos verticais, rotativos e com camada fixa. O aquecimento do ar pode ser feito com queima de diversos materiais, caldeiras, gás, proveniente até da questão do aproveitamento da mucilagem na unidade de processamento pós-colheita, ou também energia elétrica. De temperaturas e fluxo de ar elevado, ele é o resultado, proporcionando redução do tempo de secagem em relação à secagem em terreiros. E a última mensagem mais importante: a temperatura na massa dos grãos não pode ultrapassar 40 graus, tanto em secagem em terreiro quanto em secagem de secador. No caso de secagem em terreiro, aumente a leira e faça mais envolvimento, e no caso de secagem de secadores, controle o fogo, porque isso pode levar a danos irreparáveis ao café, tanto em aspecto quanto em bebida, como nós já conversamos. E finalizamos a nossa conversa. Tá? Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e pela atenção, viu? Rapaz, foi uma aula, viu, cara? Exatamente as questões ligadas aí a tempo, na pré-secagem, temperatura na pré-secagem, na sequência da secagem, a questão de fazer a secagem em 2 tempos, como você já passou certas vezes aqui, alguns produtores lhe perguntaram sobre isso. Eu sou fã. A questão da temperatura para café natural e para café descascado, que alguns falavam uma coisa, outros falavam outra. Você veio unificar, então, com a luz da ciência, a informação gerada pela pesquisa científica, o que se deve e o que não se deve fazer com o café. Nosso 10º encontro de cafeicultores, fica muito grato com a sua abordagem, essa contribuição, mais uma vez, magnífica que você prestou aqui para a sociedade brasileira, aqui nessa região, os cafeicultores em especial, que você continue sendo essa pessoa iluminada, continue nos brindando com a sua capacidade de didática, de abordar os assuntos técnicos. Muito obrigado. Em nome do Instituto Federal do Espírito Santo, leve nossos abraços ao seu diretor do campus Muzambinho, ao seu reitor. Os institutos federais eles têm prestado um grande serviço à sociedade brasileira na questão do desenvolvimento e da inovação. Nós assim encerramos, então, meus amigos, mais uma noite. Zé, quer despedir dos nossos amigos? Eu me despeço com muita alegria, né? Fico muito feliz de poder estar junto de todos, mesmo nessa situação, e agradeço profundamente, Pavese, e a todos da equipe essa oportunidade. O mais ajudar de todos sou eu. Opa, muito obrigado mais uma vez. A gente se despede, então.